Abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo de número 6. Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo de número 6. Enquanto você abre, eu quero te dizer que essa noite, Deus separou para levar a sua vida para um novo nível, para uma nova dimensão, e para desatar os nós que talvez estejam te impedindo de viver o melhor plano que Ele tem para você. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 6. O texto diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Deus da paz. A nossa oração é para que toda ansiedade presente nesse lugar seja transformada em alegria, em paz, em fé, em esperança, em vitória, em conquista, em convicção de que se o Senhor é por nós, não há quem seja contra nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais são vítimas de ansiedade. Isso levou um psicólogo chamado Rollo May a afirmar que a ansiedade, na verdade, é o mais grave e urgente problema dessa geração. Ou seja, não é um problema que atinge uma pequena parcela da sociedade, sim algo que se estende a todas as classes, idades e estratos sociais. Podemos dizer que a ansiedade atinge qualquer faixa etária. Por exemplo, as crianças hoje estão ansiosas. Hollywood fez uma pesquisa que mostrou essa verdade. Eles identificaram que por causa dos filmes de ação, dos jogos de ação, dos desenhos, as crianças têm andado ansiosas. A verdade, querida, é que se você separar um dia da sua semana para passar ele todo assistindo os desenhos da TV brasileira, provavelmente você vai ter dificuldade de dormir com a luz apagada. Porque tem coisa que realmente deixa a gente muito ansioso. E a gente, por outro lado, também tem vivido uma época em que criança nem consegue mais ser criança. Porque ela faz 5 anos, a gente coloca uma mochila de 4 quilos nas costas dela e haja agenda. Porque segunda-feira é natação, terça-feira é inglês, quarta-feira é balé, quinta-feira é futebol, é tudo. Ou seja, ela passa a semana preocupada. Porque tem uma apresentação de dança, porque tem que fazer uma prova de inglês, porque tem que jogar um jogo numa competição no futebol, ela nunca respira. Um dia desses, no pátio da igreja, tinha uma criança de 5 anos brincando. E aí o irmão chegou para ela e falou assim: que vidão, hein? Aí ela falou: ó, você não sabe de nada que eu estou passando. 5 anos, gente. 5 anos. E já está aí com peso de grande responsabilidade. Mas, queridos, a verdade é que o estresse e a ansiedade não atingem somente as crianças. Os adolescentes também estão ansiosos. As espinhas no rosto, a briga com o espelho, a pressão da família em relação ao vestibular. E os jovens? Pastor, vou me formar no final do ano, vou conseguir aquele diploma que eu tanto quis. Mas será que eu vou conseguir um bom emprego?
Será que eu vou conseguir um bom salário? Será que eu vou conseguir a independência que eu preciso ter? Será que eu vou ter dinheiro suficiente para casar e para construir a vida que eu tanto sonhei? Ansiedade. Quem está solteiro fica pensando, vendo as pessoas casando e avançando e começa a pensar, será que eu vou ficar no caminho? Ansiedade. Tem gente que tem mais de uma opção, mas também é difícil de escolher. Quando você tem mais de uma opção, tudo isso gera ansiedade. Os casais casados também não estão longe disso. A preocupação se vão conseguir educar os seus filhos e protegê-los da realidade difícil desse mundo. A preocupação se vão poder bancar os estudos dos filhos. A preocupação se um dia o desemprego vai bater a porta. Queridos, as pessoas idosas também estão ansiosas, com medo da solidão, da doença, do abandono. A ansiedade atinge a todos, sem distinção alguma. Há quem diga que a ansiedade é o mal do século. Eu não sei se nós podemos afirmar isso, porque Paulo, há mais de 2000 anos atrás, escreveu essa carta e ele já combatia a ansiedade, até mesmo dentro da igreja. Queridos, quando nós pensamos sobre quando que a ansiedade chegou para a nossa existência, a verdade é que a ansiedade já tem acompanhado a raça humana há milênios. A ansiedade começou no dia em que Adão e Eva, os primeiros seres humanos que pisaram nessa terra, estavam no jardim do Éden, que era o lugar do centro da vontade de Deus, aonde Deus garante provisão, segurança, alegria, paz e tudo aquilo que a gente precisa. Mas chegou um dia que eles decidiram desobedecer. E quando eles desobedeceram, eles foram expulsos do jardim, expulsos da presença de Deus, expulsos do plano perfeito de Deus. E a partir desse momento, um ser que foi criado para se satisfazer em Deus, passou a ser movido por inquietações, medos, perturbações e preocupação. Querido, isso tem muito tempo que está acontecendo. Não é à toa que de Gênesis a Apocalipse nós temos muitas passagens que falam da necessidade daqueles que se denominam filhos de Deus, de não viverem de maneira ansiosa e preocupados aqui no mundo. A razão básica para que nós não vivamos ansiosos é simplesmente a existência do próprio Deus, que é um Deus de promessas, e é um Deus que cumpre tudo aquilo que promete. Só que quando nós nos afastamos da presença de Deus, nós começamos a duvidar que de fato o que Deus nos prometeu Ele vai cumprir, que de fato o plano dEle vai se realizar sobre a nossa vida. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu para a sua vida, se você estiver no centro da vontade de Deus, vai se cumprir. A ansiedade de fato parece ser um mal que afeta a nossa sociedade. Milhões de dólares são gastos em calmantes ou entretenimento para aliviar o homem desse mal. Eu não sou contra remédios nem a medicina, pelo contrário, graças a Deus que nós temos a medicina. Só que a verdade é que grande parte das situações que geram ansiedade são causadas pelo nosso distanciamento da vontade de Deus para a nossa vida. E é por isso que a Bíblia trata desse assunto e tem resposta para ele. Mas eu te pergunto nessa noite, você conhece alguém ansioso? Pastor, você está olhando para esse alguém agora? A palavra ansioso, no contexto desse texto, significa, literalmente na raiz, dividido, atraído para direções diferentes. Eu penso que é uma palavra que descreve bem o estado de ansiedade. Uma pessoa ansiosa vive dividida em sua mente e coração, como se houvessem várias forças puxando para lados diferentes. A esperança puxa para um lado, enquanto o medo puxa para o outro. A pessoa não consegue uma coesão mental, as coisas não fecham, as ideias não fecham, as pontas estão todas abertas, a cabeça vai numa direção e depois na outra. Os pensamentos vão para o norte, depois para o sul, e por isso a mente não para. Queridos, é muito difícil conviver com alguém que é ansioso, porque se irrita facilmente, se desespera facilmente, e muitas vezes somos nós, essas pessoas que se desesperam. Às vezes transformamos coisas pequenas em problemas gigantescos. A ansiedade, de fato, traz bastante preocupação. Afeta a nossa vida, nosso casamento, a nossa família, nossas relações, a nossa saúde. A ansiedade dá dores de cabeça nas costas e até mesmo úlceras. Só que no verso 6 do texto que nós lemos, o apóstolo Paulo dá uma ordem para a igreja. Ele diz assim, olha, não andem ansiosos. Não vivam ansiosos. Ele diz assim, ei,
vocês têm Cristo, vocês não têm por que andarem ansiosos. E ele acrescenta, não andem ansiosos de coisa alguma. Ou seja, não há exceções. Nada nesse mundo deveria roubar nossa paz. Nada que acontece na nossa vida diária deveria nos trazer desespero. Não existe nenhuma necessidade, nenhum problema, nenhuma dor, nenhuma dúvida, nenhuma expectativa. Nada nesse mundo pode roubar a paz do nosso coração. Querido, independente da crise que você está vivendo, seja ela financeira, seja ela política, seja uma perspectiva de doença, seja um desemprego iminente, independente do que está acontecendo, nada que acontece e existe nesse mundo deveria tirar a sua paz. Só que, eu não sei se você consegue compreender, mas o apóstolo Paulo, ele dá uma ordem. Isso quer dizer que, ele não está dizendo, olha, se der, não fica ansioso. Ele está dizendo assim, ó, não vivam ansiosos. E se isso é uma ordem e é um princípio da palavra de Deus, isso significa que não existe uma outra opção. Eu não posso escolher viver ansioso, eu preciso escolher não viver ansioso. Você está aí, querido? Sendo assim, é possível que tenhamos que encarar a realidade de que viver ansioso acaba sendo uma transgressão da vontade de Deus. Se é um mandamento, significa que é isso que Deus quer que façamos. E se mesmo assim vivemos em estado constante de ansiedade, preocupação e inquietude, estamos desobedecendo a palavra de Deus. Eu não vou chegar ao nível de dizer que toda ansiedade é pecado, porque eu sei que a causa, a origem da ansiedade pode ser gerada por muitas coisas que não seja falta de confiança em Deus, que não seja pecado ou consequência de erros, mas eu quero te dizer que a maioria deles são. A maioria dos motivos que nos levam à ansiedade é o fato de nós não vivermos o plano central de Deus para a nossa vida. Eu sei que existem fatores que não são de origem espiritual, que podem levar à ansiedade, só que essa é uma resposta que os nossos amigos médicos podem abordar. Mas antes de resolver o problema da ansiedade, tomando Rivotril e afins, pense que o que a Bíblia diz, que a origem de grande parte das nossas inquietações e da nossa ansiedade é resultado de uma postura errada diante da vida e diante de Deus. Ansiedade é pegar uma coisa pequena e transformar num gigante que a gente acha que não pode vencer. Ansiedade é pegar um pequeno detalhe e transformar em algo que é maior que o Deus que pode cuidar de todos os detalhes. A minha preocupação é que temos pregado sobre Jesus, temos pregado sobre o Espírito Santo num ambiente de enchimento, e quem se entrega está se enchendo. Mas o problema é que tem muita gente que se enche e vaza, porque há problemas de alma como depressão, angústia, rejeição, amargura, ansiedade, que tem drenado a vida cristã e que faz que uma pessoa crente que vai para o céu viva um inferno existencial, igualzinho a um perdido. Querido, sabe qual é o principal problema da ansiedade? É que ela é improdutiva. Por mais ansioso que você fique, por mais preocupado que você fique, você não resolve nada. Nada muda, nada melhora. A ansiedade também não muda o seu passado, assim como não muda o seu futuro. E a gente fica preso nessa coisa que é como se a gente se movimentasse e não saísse do lugar. É como acelerar um carro, mas o câmbio está em ponto morto. Ou seja, eu não consigo andar, porque algo me prende. A preocupação é o trabalho mais improdutivo do ser humano. Qual é o contexto desse texto? Paulo estava preso, sob acusação de rebeldia política. Paulo dizia que Jesus Cristo é o Senhor, e somente quem poderia ser chamado de Senhor era o imperador. Só que Paulo dizia, não, Jesus Cristo é o Senhor, e por isso ele estava preso. A qualquer momento ele podia ser condenado e executado. E aí um irmão chamado Epafrodito, que é um bom nome para o seu filho que você está esperando, ele chega até Paulo, traz uma oferta levantada pela igreja para abençoá-lo e diz, Paulo, eu também tenho algumas notícias para contar para você. Que notícias eram essas? Que as pessoas estavam enfrentando muitas lutas, perseguições, divisões e imensas dificuldades relacionais, como o problema que ele cita sobre entre Evódia e Sintique, e que por isso essas pessoas estavam ansiosas. E ele chega e fala para um homem que estava preso, próximo da sua morte, e esse homem que tinha motivo de sobra para ficar ansioso, ele chega e diz assim, olha, fala para eles que eles não devem andar ansiosos.
o que Paulo nos ensina com isso? Que independente do que você está passando, se você estiver no centro da vontade de Deus, você vai vencer, você vai superar, você vai romper. Então não tem problema se você entrou aqui hoje ansioso, querido. Porque através dos conselhos do apóstolo Paulo, através dessa palavra, você pode decidir sair daqui substituindo a sua ansiedade por alegria, por paz, por esperança e por uma certeza absoluta de que Deus está com você. Mas que conselhos são esses? Primeiro conselho está no versículo 6 e no versículo 7. Ele diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A verdade, queridos, é que muitos crentes não têm vida de oração porque não creem no poder e no benefício que uma vida de oração pode gerar. Paulo diz, olha, apresentem os seus pedidos a Deus. E talvez você possa perguntar, pastor, mas Deus não sabe de todas as coisas? A palavra não diz que Ele gera tanto querer quanto efetuar, não diz que Ele sonda os nossos corações, não quer dizer que quando eu chegar até Ele, Ele já sabe. Por que Deus quer que eu fale que eu estou ansioso a respeito do futuro do meu casamento? Por que Deus quer que eu fale que eu estou ansioso a respeito da minha formatura, porque eu não sei se eu vou conseguir um emprego? Por quê? Eu tenho uma resposta para você. Deus quer relacionamento com você. Ele quer que você se relacione com Ele. E quando você estiver se relacionando com Ele, muito mais do que mudar a circunstância que você vive externamente, Ele quer mudar a circunstância do teu interior e fazer você descansar e confiar que Ele tem o melhor para você. Deus quer relacionamento. Ele quer que você diga, Senhor, eu estou ansioso porque eu perdi meu trabalho. Eu estou ansioso porque as vendas do meu negócio estão diminuindo. Deus, eu estou ansioso porque eu não sei se haverá trabalho para mim quando eu me formar no final do ano. Eu estou preocupado com meu filho que não me obedece, que está afastado da igreja, com minha esposa, com meu marido que não quer nada contigo. Paulo diz, apresentem os seus pedidos a Deus. E a minha pergunta é, você tem feito isso? Você tem colocado diante de Deus as suas inquietações, as suas preocupações, os seus medos e as suas incertezas? Ou você prefere insistir com o seu chefe que ele tem que te promover? Ou você prefere insistir com o seu marido que ele tem que mudar? Ou você prefere insistir com essa pessoa que convive na sua casa que ela tem que largar essa bebida que está destruindo a sua família? Será que você tem apresentado isso diante de Deus, querido? Se isso está te deixando ansioso, Paulo diz, apresente isto a Deus. Paulo fala sobre oração, que é a maneira mais simples de se relacionar. E depois ele fala sobre a súplica, que é algo mais intenso, algo mais profundo, algo mais, um derramar maior. E depois ele vem falar das ações de graças. Ele fala, olha, quando você estiver ansioso, apresenta os seus pedidos a Deus. Fala com Ele, suplica pelo mover dEle. E começa a lembrar das coisas boas que Ele já fez na sua vida. Começa a lembrar das crises que você já superou. Começa a lembrar dos problemas, dos gigantes que você já venceu. Começa a fazer o que está escrito em Lamentações 3:21. Traz à sua memória o que te dá esperança. Aquilo que te faz crer que se Deus foi bom naquela época, Ele continua sendo bom sobre a sua vida e vai continuar cuidando de você. Ah, pastor, mas eu não tenho vivido nada muito bom de Deus, não. Eu não consigo lembrar de muita coisa boa que Deus fez para mim, não. Querido, se você não consegue reconhecer as coisas boas que Deus tem feito para você, você também não está preparado para viver as coisas boas, novas que Ele tem para derramar sobre a sua vida. Comece a agradecer, comece a lembrar. Se nós orássemos sobre tudo que nos traz ansiedade, teríamos muito menos coisas para nos preocupar. Ah, pastor, mas você não sabe como é que é a minha vida, eu não tenho tempo para orar. Mas você tem tempo para ficar ansioso, né? Eu não tenho tempo para orar não, mas você tem tempo para ficar preocupado. Virando de um lado para o outro na cama, andando em casa, preocupado, mas tempo para orar você não tem. Eu quero te ensinar um princípio muito importante. Se em todas as vezes que algum tipo de preocupação vier à sua mente, você apresentá-la ao Pai, entenderá de fato o que significa descansar em Deus. Você anotou isso aí? Se em todas as vezes que algum tipo de preocupação vier à sua mente, você apresentá-la ao Pai, entenderá de fato o que significa descansar em Deus.
A ansiedade não muda, não produz nada, mas a oração muda e pode produzir muito na sua vida. A ansiedade nos conecta com o desespero, com a desesperança, com o medo, com a incredulidade. A oração nos conecta com Deus, que tem poder para mudar qualquer circunstância. Eu estou pregando para você aqui, querido, mas eu preguei essa palavra para mim a semana toda. E toda vez que eu fico ansioso, eu fico diante de Deus. Sabe por quê? Porque eu só tenho duas opções quando eu fico ansioso. Ou eu entro em pânico, ou eu entro em oração. Você só tem duas opções quando você fica ansioso. Ou você entra em oração, ou você entra em pânico. A opção de entrar em pânico vai te fazer perder o sono. Agora, a opção de entrar em oração vai te fazer lembrar que o Senhor cuida dos seus enquanto dorme. Não é isso que está escrito no Salmo 127, versículo 2? O Senhor cuida dos seus enquanto dorme. Apresente seus pedidos a Deus e veja o cuidado do Senhor sobre a sua vida e veja a paz do Senhor sobre a sua vida, querido. O problema é que na maioria das vezes escolhemos entrar em pânico. Que tal hoje, quando estamos aprendendo a vencer a ansiedade, decidimos que sempre que uma preocupação vier, entraremos imediatamente em oração? Que tal tomar essa decisão hoje? O texto também diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo apresentem seus pedidos a Deus. Você tem apresentado seus pedidos a Deus sobre tudo? Ou você é daqueles que faz aquelas orações religiosas? Senhor, abençoa a igreja, Senhor, abençoa o missionário, Senhor, abençoa a África, abençoa tudo. Queridos, é uma benção que você ore para que o Senhor abençoe essas coisas. Só que o que está te vazando não é isso. O que está te vazando é a sua loja que não vende como antes, é o seu filho que não te obedece, é o seu casamento que está num momento complicado. O problema é que a maioria das pessoas ora o que acha que Deus quer ouvir. Só que Deus não está selecionando oração, não. Ele quer ouvir o teu coração, querido. Então, rasga o teu coração na presença dEle, entrega o teu coração na presença dEle e descansa, porque Ele vai cuidar de você. Não é isso que Pedro diz? Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Não tem terapia maior e nem melhor para acabar com o nosso estresse e ansiedade do que a oração. Agora, por que eu devo orar quando eu ficar ansioso? Simplesmente porque toda promessa tem uma condição. Você entende isso? Para você ver o cumprimento da promessa, você tem que cumprir a condição. Se você quiser a salvação e uma vida eterna no céu, a única coisa que você tem que fazer é crer em Jesus. E a palavra diz que você vai ser feito filho de Deus e vai ter uma herança eterna no céu. Então, cumpre a condição e você recebe a promessa. A condição desse texto é a seguinte: apresente seus pedidos a Deus e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Essa palavra guardará foi tirada do vocabulário militar. Ela se refere a uma sentinela que guarda, que vigia. Você que é militar sabe muito bem que lá no quartel ou na unidade tem uma sentinela, alguém que guarda. Se alguém chegar no portão, essa pessoa tem que apresentar uma identificação, uma autorização para saber se ela pode entrar ou não. Se ela chega lá, olha, eu vim aqui entregar um carregamento aqui, qual a sua autorização? Você tem essa autorização? Então pode entrar. Se não tiver, não pode entrar. Não é assim que funciona? É o mesmo contexto para a oração. Quando você ora, o texto diz que a paz de Deus guardará o seu coração e a sua mente. Quando você começa a orar e apresentar os seus pedidos a Deus, Ele envia o anjo, um guarda armado, para ficar na frente do seu coração e na frente da tua mente. E quando a ansiedade chegar, eu quero entrar, sabe o que o anjo diz? Aqui não. Aqui você não entra. Quando a depressão quiser entrar e bater na porta, o guarda vai dizer: ei, aqui não. Ué, mas por que não? Ah, porque na minha lista não entra depressão, suicídio, desespero, desesperança, tristeza. Aqui só entra alegria, esperança, fé, vitória, conquista. É isso que a oração produz para a sua vida, querido. Quando você apresenta os seus pedidos a Deus, o Senhor monta guarda na frente do teu coração e da tua mente. E nada que não seja da vontade dEle vai penetrar na sua vida. Você crê nisso? Então fica bem claro que uma das causas de andarmos ansiosos é a falta de oração. Só que eu preciso fazer uma distinção importante sobre esse texto. Esse texto fala da paz de Deus.
Mas eu quero diferenciar a paz de Deus da paz com Deus, que são coisas bem diferentes. O ser humano, quando ele desobedece a Deus, ele se afasta da presença de Deus, que foi o que aconteceu com Adão e Eva. Então ele passa a estar em guerra com Deus, porque ele não vive debaixo da vontade de Deus. Os nossos pecados fazem separação entre a vontade de Deus e a nossa vida. Só que Deus enviou o seu Filho chamado Jesus, e quando eu e você recebemos a Jesus no nosso coração, Ele nos reconcilia com Deus, porque só existe um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus. Então, para que você possa ter paz com Deus, porque Jesus mesmo disse, aquele que comigo não ajunta, espalha, aquele que não está comigo está contra mim, ou seja, ou você está sob o governo de Deus, ou você está contra o governo de Deus, não tem uma posição neutra. E quando você recebe Jesus na sua vida, o que acontece é que você passa a ter paz com Deus, você não está em guerra com Deus, amém? Você está me acompanhando? Então isso não é um sentimento, isso é um estado. Já a paz de Deus é algo diferente. A paz de Deus é um sentimento de alívio, de descanso, de certeza, de fé. Só que a paz de Deus só consegue quem ora. Você pode ter paz com Deus, mas não ter a paz de Deus. A paz de Deus só é conquistada através de algo chamado oração. E a minha pergunta para você é, que tal você decidir ter a paz de Deus reinando no seu coração nessa noite? E para isso, você vai precisar de uma vida de oração. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto te custa o Rivotril? Quanto te custa em efeitos colaterais de discriminação e medo? Quanto te custa em dependência? Eu não sou contra os remédios, eu não sou contra a medicina, pelo contrário, existem coisas que somente o remédio pode resolver. Eu não sou contra isso, pelo contrário, eu sou muito a favor disso. Só que o problema é que a gente já vai direto para o remédio. A gente fica ansioso, a gente já vai para o calmante, já vai para o remédio, já vai para a terapia. A gente não confia nessa palavra de Deus para a nossa vida. Queridos, a oração pode resolver muitos problemas. Só que o problema é que a gente tem exagerado nessa dependência, muitas vezes de fatores externos. Sabe por quê? Porque quando a gente orar, Deus vai receber a nossa oração, Ele vai dizer assim, olha, você está enfrentando esse problema porque tem pecado na sua vida, porque tem mentira, porque tem adultério, porque tem os vícios, porque tem algumas coisas que você faz que te impede de viver a minha paz. E a gente prefere então ir pelo caminho mais fácil, que é o caminho de pegar um comprimido, porque isso vai nos impedir de viver o confronto e a transformação de Deus na nossa vida. Mas você prefere ficar dopado? Se nessa noite você quer desaprender a ansiedade, aprende a orar. Quando a ansiedade bater, corre para o banheiro da loja e vai orar. Corre para o banheiro da empresa e vai orar. Corre lá para fora, o pessoal não sai para fumar, você sai para orar. Corre para o carro e vai orar. Querido, creia nessa palavra. Por favor, meu irmão, acredite no poder da oração. Acredita no poder da oração. Faz esse teste, eu te garanto, isso é palavra. Eu te garanto que a paz de Deus vai tomar o seu coração, querido. Mas você precisa crer nisso. Como filho de Deus, você tem direito à paz. Como filho de Deus, você tem direito à leveza, à saúde. Você tem o direito de dormir bem, ser feliz. Estão te enganando. Você está viciado em ansiedade, querido. Livre-se dela, ou ela se livra de você, do seu casamento, dos seus sonhos e principalmente do plano de Deus para a sua vida. Apresente os seus pedidos a Deus. Apresente os seus pedidos a Deus. Só que somente quem é filho pode pedir para o Pai. E nessa noite, se você crê no nome de Jesus, você se torna filho. E o favor do teu Pai vai estar à sua disposição aqui nessa terra. Mas além de entender que precisamos apresentar esses pedidos a Deus, nós precisamos aprender uma segunda verdade que está no versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O doutor Walter Carver, da Universidade de Wisconsin, revelou em sua pesquisa que apenas 8% das coisas que deixam as pessoas ansiosas são motivos legítimos para preocupação.
Os outros 92% são imaginários, nunca aconteceram ou vão acontecer, ou envolvem questões fora do controle das pessoas. A verdade é que aquilo que deixa ansioso a gente, que a gente ocupa a nossa mente exatamente com o oposto do que Paulo está dizendo para a gente ocupar. Paulo está dizendo, ei, tudo que for verdadeiro, nobre, amável, puro, de boa fama, se houver louvor, pensa nessas coisas. Querido, nós estamos ministrando a paz de Deus sobre a sua vida nessa noite, e aqueles que decidirem receber, irão receber, você crê nisso? Só que a verdade é que quando você sair daqui, você pega o seu celular e você começa a acessar notícias pelas redes sociais e por todas as ferramentas de comunicação. E aí você começa a ver um monte de coisa, em 30 minutos você já está triste de novo. Sabe por quê? Porque você sai de um culto poderoso, e ao invés de se ocupar com as coisas do alto, com as palavras de vida eterna para a sua vida, você começa a acessar tudo aquilo que as redes sociais mostram para você, e aí você vê que o seu ex agora está casado e feliz e colocou uma foto lá. Aí você vê que uma empresa do mesmo ramo que a sua está prosperando, está arrebentando, e a sua empresa está sem perspectiva. Aí você vê que alguém que fez um concurso público colocou uma foto que ele passou naquele concurso, e você está há anos tentando e a coisa não acontece. Aí você vai ler uma pesquisa que diz que mais da metade dos casais casados se divorciam até os 5 anos de casamento. E você que está com problema no casamento, você fala, é mesmo, está difícil. E aí você vê que a população mundial tem em sua maioria mulheres. Isso quer dizer que não tem homens suficientes para casar com todas as mulheres, segundo essa pesquisa que você lê. E aí você que está solteiro, você começa a falar, eu vou ser uma dessas. Eu vou ser uma dessas. É mentira ou não é, querido? A gente começa a se alimentar de um monte de notícia que traz tristeza para a gente, que traz desesperança para a gente. Você vai assistir o Fantástico, vê assassinato que aconteceu. Você vê um monte de coisa que traz irritação, tristeza, ansiedade. Nós nos ocupamos de imagens, notícias, informações e alimentos que trazem ansiedade para a nossa vida. Mas Paulo vem e diz, olha, ocupa a sua mente de maneira devida. O que você está assistindo ou lendo é puro. Tem pureza e amor nos assassinatos, que às vezes você fica assistindo notícia o dia todo. A mesma notícia em vários canais diferentes. Tem amor e pureza nesses filmes de terror que você assiste, ou cenas de sexo explícito que você assiste. Tem algo de louvável nessa série que você vai assistir quando chegar em casa, ou nesse grupo de WhatsApp do teu trabalho, da tua faculdade. Tem algo de produtivo nesse debate político que você fica fazendo pela rede social, aonde você só consegue promover o ódio porque todo mundo fala, mas ninguém escuta. É isso que Paulo está falando. A gente se alimenta de coisas que deixam a gente ansioso, irritado, nervoso. Isso te dá ansiedade. É por isso que estamos doentes, porque tiramos os bons pensamentos e nos intoxicamos com más notícias. Quer dizer, eu não estou dizendo que notícia é ruim, que rede social é ruim. Eu estou dizendo, se a maior parte da sua vida é investida em algo que não é o plano de Deus para você, a sua tendência é muito mais se afastar do que Ele tem para você, do que se aproximar do que Ele tem para você. A sua tendência é ficar ansioso e não descansar nos braços do teu Pai. Emoções são resultados visíveis dos nossos pensamentos. Se o seu pensamento é excelente, equilibrado, você tem emoções excelentes e equilibradas. Se o seu pensamento é amável, você terá emoções amáveis. O problema é que você se enche de pensamentos de tristeza, amargura, ódio. E quando saírem as emoções, o que aparece é uma pessoa derrotada, pessimista. Do que você tem ocupado a sua mente? Da palavra de Deus? Da vontade de Deus? De companhias que te estimulam a viver o plano de Deus? Ou de tudo que esse mundo está fazendo para te deixar ansioso? Queridos, estão te enganando. Estão te enganando, querido. Sabe por que nós oramos e pregamos tanto? Para que você seja cheio do Espírito Santo e da palavra de Deus? Para que você não fique vazio. Pastor inteligente esse aí, né? Para encher, para não ficar vazio, né? Muito inteligente o que ele está falando. Sabe por quê? O que cresce em terreno vazio? O que as pessoas jogam em terreno vazio? Entulho. Sabe o que tem no terreno vazio? Rato. Esconderijo de estuprador.
É isso que tem em terreno vazio, querido. Sabe o que vai para o terreno vazio? Todo o lixo que o povo joga fora. Um crente com mente vazia, vazio do Espírito Santo, tem na sua mente e coração uma placa que o diabo adora ler. Sabe o que está escrito nessa placa? Terreno vazio, jogue lixo aqui. E ao invés de você se encher dessa palavra que é fonte de vida, de alegria, de poder e de fé, você se enche de um monte de coisa que vai te deixar muito longe do plano perfeito e da vontade que é boa, perfeita e agradável, que é a vontade do teu Pai para a tua vida. Mas Paulo vai dizer, olha, ocupa de maneira devida a sua mente. Queridos, a mente é o campo de batalha. Se você perde na mente, você perde na vida. Se você perde na mente, você perde no seu casamento. Se você perde na mente, você perde na sua família. Você perde no seu ministério. Você perde na sua saúde. A gente fica se enchendo dessa cultura maldita, que entristece a gente, que preocupa a gente, que deixa a gente ansioso. Queridos, eu quero te dizer, se encha dos pensamentos de Deus ao seu respeito. Em Jeremias 29:11 está escrito assim: eu, o Senhor teu Deus, conheço os planos que tem para você, e são planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aleluia! Escolha se encher dos pensamentos de Deus a teu respeito, querido. Mas além de apresentar os nossos pedidos a Deus, ocupar de maneira devida a nossa mente, existe um último conselho do apóstolo Paulo, que está lá no versículo 9. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Esse terceiro conselho é: viva na prática uma vida em Deus. Em resumo, o que Paulo está dizendo é: não seja um crente teórico. Aliás, isso aí é a desgraça da igreja. Ser um crente teórico é a desgraça da igreja. Crente teórico não pratica, sai daqui e já esquece. O pecado sempre resulta em inquietação, medo, preocupação e ansiedade. Uma vida em Deus sempre resultará em paz, alegria, esperança e fé. Faça uma dieta de pensamentos ruins. Isso pode te levar a ter alta, reduzir ou até mesmo deixar de usar seus remédios. Eu não estou dizendo que depois que você receber a paz de Deus é para você chegar em casa e jogar o comprimido fora. Você só faz isso depois que você for no seu médico e ele disser que você pode fazer isso. Não é meu intuito dizer isso. Agora, é meu intuito dizer que isso pode acontecer nessa semana, se você tomar posse dessa palavra. Mas ao invés de viver essa alegria da paz do Senhor no nosso coração, sabe o que crente tem feito? Crente tem se suicidado. Crente tem andado angustiado, desesperado, desesperançoso com a vida. Não brinque com isso, querido. A ansiedade faz você pular de uma janela ou de uma ponte. Infelizmente, aqui na Grande Vitória, a gente ainda vive recorde de suicídio. Só que a solução é tão fácil. É simplesmente convidar a presença gloriosa do Deus que não está lá no céu tão longe que a gente não possa alcançar, mas Ele está aqui presente, esperando você abrir a porta do seu coração, para que a paz dEle tome completamente a sua vida, a sua história. Viva um dia de cada vez, meu irmão. Jesus mesmo disse: não fiquem ansiosos com o dia de amanhã. Sabe o que o mundo fala? Planeja, batalha, porque quando você chegar lá no seu futuro e você tiver tudo que você quer, você vai ser feliz. Em quem você vai acreditar? No mundo ou no Criador do mundo? Qual é a filosofia que você vai seguir, querido? Nosso mestre Jesus disse: o dia de amanhã trará suas dificuldades. Quando ficamos preocupados, não alteramos nada. Sabe qual foi a oração que Ele nos ensinou a fazer? Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Sabe o que isso quer dizer? Que amanhã tem uma provisão de vitória dos céus para a sua vida. E eu quero concluir com a convicção que o salmista relata para o nosso coração lá no capítulo 23. Ele diz algo que, se isso tomar o teu coração, vai mudar a sua vida. Ele diz assim: o Senhor é
é o meu pastor, e nada me faltará. Sabe o que isso quer dizer? Que se o Senhor continuar sendo seu pastor daqui a uma semana, Ele vai continuar cuidando de você. Se o Senhor continuar sendo seu pastor daqui a 40 anos, Ele vai garantir a provisão, o cuidado, a graça dEle sobre a sua vida. Isso quer dizer que se Ele for o teu pastor, querido, nada vai te faltar, as suas necessidades serão supridas, o que você precisa vai acontecer, de acordo com a vontade e com o plano dEle para você. Se o Senhor for o seu pastor, Ele vai te guiar, Ele vai te proteger, mas você precisa viver o hoje, porque o amanhã já reserva as suas dificuldades, basta cada dia o seu mal. A Bíblia é recheada de versículos que nos falam, ei, viva hoje, depois você vive o amanhã. O problema é que a gente não vive o hoje, preocupado com o amanhã. Quando chega amanhã, a gente não vive amanhã, preocupado com outro dia. E quando a gente vai ver, a gente não está vivendo, a gente está sobrevivendo, esperando o momento que as coisas vão dar errado e a gente vai ficar desesperado. Só que você não precisa fazer isso, porque se o Senhor for o seu pastor, nada te faltará. E para encerrar, não existe um comprimido para a cura da ansiedade. Não existe um curso ou livro que irá te curar da ansiedade. Não existe uma experiência espiritual que eu possa te dar e passar para você e que te torne imune à ansiedade. O antídoto para a ansiedade é uma escolha diária de crer que Jesus, o Senhor, é o seu pastor e por isso nada irá lhe faltar. Se você for de Jesus, se você disser, eu não sou o meu próprio pastor, eu tenho certeza que a angústia vai embora. Eu tenho certeza que a ansiedade vai embora. Queridos, a minha pergunta é, quem tem comandado a sua vida? Quem dita as regras na sua vida? Quem é que dá a direção na sua vida? Se você for o seu próprio pastor, a ansiedade vai chegar no seu caminho. Agora, se o Senhor for o seu pastor, paz é a garantia que Ele te dá. Apresente seus pedidos a Deus. Ocupe de maneira devida a sua mente. Viva uma vida prática em Deus. E a paz, que excede todo entendimento, reinará no seu coração. Você crê nessa palavra? É por isso que eu quero orar com você. Eu quero pedir para que você feche os seus olhos. E eu não sei como você chegou aqui, mas chegou a hora de você decidir como que você quer sair. A única maneira de receber a paz de Deus, que excede todo entendimento, uma paz que independe das circunstâncias. A coisa pode estar num caminho muito ruim, mas se a paz de Deus está no teu coração, você tem a certeza que no momento certo, o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, e Ele te garante paz, proteção, provisão, cuidado, direção, sabedoria, discernimento e descanso. E é por isso que eu quero orar com você nessa noite, e eu quero que você repita essa oração comigo. Não precisa ser em voz alta, pode ser no seu coração. Senhor Jesus, eu entendi que andar ansioso é uma escolha que eu posso fazer. Se eu não escolher apresentar os meus pedidos a Ti, se eu não escolher ocupar a minha mente com as Tuas palavras e os Teus pensamentos para a minha vida, e se eu não viver o Teu plano para mim, eu estou escolhendo ficar ansioso para o resto da vida. Agora, Pai, se eu te convidar para ser o meu pastor, o meu Senhor, eu tenho certeza que essa paz vai reinar sobre a minha mente, sobre o meu coração, que essa paz vai chegar à minha família, que essa paz vai chegar a cada área da minha vida. E é por isso que nessa noite eu quero pedir perdão ao Senhor pelos meus erros, pelos meus pecados e por uma vida distante do Teu plano. E eu quero te convidar, Jesus, para ser o meu pastor, o meu Senhor, para que a Tua paz reine no meu coração, para que a Tua alegria tome a minha vida e para que a esperança e a fé sejam as principais características que eu vou exercitar daqui para frente. E é no nome de Jesus que eu oro. Amém.